nosso tema abordado será Setembro Amarelo. Bom dia! Hoje nós estamos aqui com o nosso psicólogo Marco Aurélio e como a gente está no mês de setembro, vamos começar introduzindo o tema sobre o Setembro Amarelo, que é da prevenção ao suicídio. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como funciona, como é diagnosticado a depressão, as diferenças dos transtornos. E é isso. Antes, queremos conhecer um pouco mais sobre você. Como escolheu essa profissão? Boa pergunta aqui, porque com 18 anos a gente não tem muita ideia do que a gente quer fazer. Mas como eu sempre gostei muito de leitura, de ciências humanas, as questões que envolvem as pessoas, acabei me interessando pela área. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, que eu fui entender melhor o que era psicologia de fato, né? Porque quando você vai, você tem uma imagem muito distorcida. Você tem a impressão que o trabalho do psicólogo é o trabalho clínico. E você tem normalmente aquela imagem meio estereotipada de um sujeito sentadinho atrás de alguém que está deitado num divã e ele fazendo anotações. E como área de conhecimento, como área de estudo, a psicologia ela é muito ampla. Ela vai desde os fenômenos individuais até os fenômenos sociais. A formação, em algumas instituições, ela está ligada ao setor de ciências biológicas, mas na grande maioria está ligada ao setor de ciências humanas. E eu, pessoalmente, até pela minha formação, entendo que a psicologia é uma ciência humana bastante importante. Ela pega essa interface da nossa composição biológica e também aprofunda-se nos fenômenos humanos, mesmo nos eventos, tanto individuais quanto sociais. E foi isso que eu acho que acabou me atraindo. Sempre gostei, sempre fui curioso pela natureza humana. E na escola, como você se identificava mais? Área de exatas, área de humanas? Eu sempre gostei mais de biológicas e humanas. Sempre gostei muito de ler quando era adolescente. Aí isso acabava me aproximando muito das humanas. E sempre tive um grande interesse pelas ciências biológicas também. Embora eu tenha sido aluno aqui nessa ETEC nos anos 80. E ela fez uma carinha tão assim, triste, né, de eu pensar nos anos 80. Mas nos anos 80 fui aluno aqui do curso de eletrotécnica. Só que não me identifiquei mesmo com a área, não era meu interesse. E como foi o início nessa carreira da psicologia? Bom, a faculdade de psicologia me abriu a possibilidade de começar a lecionar. Então, quando eu era ainda aluno, eu comecei a trabalhar no estado do Paraná como acadêmico. Fiz a Universidade Federal do Paraná. E o ingresso na psicologia mesmo, na atuação, veio depois. Trabalhei tanto como psicólogo clínico, tive clínica particular também em Curitiba, quanto na área organizacional. Eu passei muitos anos me dedicando a atividades que envolviam recrutamento, seleção e treinamento também. Agora, a mais constante na minha vida acabou sendo a docência na área de psicologia. Hoje eu amplio um pouco as áreas, mas a psicologia também foi uma área de interesse na educação. E quais as dificuldades que você encontrou nesse meio? Existem diversas assim nesse contexto. Eu acho que hoje, até uma sensação minha subjetiva, nada medido, Hoje eu até percebo que a atividade profissional em psicologia passa a ser um pouco mais bem vista. As pessoas começam a ter assim um entendimento de que é necessário buscar esse tipo de suporte. As pessoas começam a perceber um papel importante do psicólogo. Mas lá nos anos 90, que eu me formei, eu acabei minha faculdade em 96. Era muito mais difícil a gente desbravar assim, esse território aí do trabalho, era muito mais difícil a gente divulgar o serviço. E talvez até o desconhecimento, os preconceitos próprios da nossa cultura, as pessoas têm receio, as pessoas associam muitas vezes o buscar ajuda com ter um transtorno mental, e aí você vê dois preconceitos graves, Entender que todo mundo que busca ajuda tem um transtorno diagnosticável e entender que o transtorno é um problema, porque é assim no sentido de que vai te deixar, em termos de juízo de valor, inferiorizado frente aos demais. E a gente tem que fugir desses estigmas, Acho que as pessoas têm que se sentir à vontade para buscar ajuda, porque tem muito a ver com o tema de hoje, inclusive, E na profissão a gente sabe que, querendo ou não, acaba afetando um pouquinho na vida pessoal, Uhum. Você acha que acaba te afetando como pessoa em si, a sua profissão? Afeta sim. Eu já tive, assim, situações, eu trabalhei já em diversos contextos diferentes, inclusive serviço público em saúde. E certas situações de vulnerabilidade que você lida, às vezes te dão até uma sensação meio desagradável de impotência frente ao problema. Pegar um exemplo, você trabalha numa região lá de alta vulnerabilidade de mulheres e crianças. E elas levam uma queixa para o seu consultório, as mulheres ou as crianças, que você gostaria muito de atender.
Você sabe que você pode orientar ou falar do ponto de vista comportamental, mas você sabe que você não vai mudar o contexto daquela pessoa. E às vezes a gente acaba enfrentando uma dificuldade que é de estrutura de rede, de apoio de serviço social, de condições das pessoas se livrarem de certas situações. Por exemplo, uma pessoa que é submetida a uma situação abusiva, muitas vezes é julgada pelos demais. Por quê? Porque eles entendem assim, não sai disso porque não quer. Elas não conseguem entender que um contexto de dependência emocional, de dependência material, de dependência social, podem fazer você ficar refém daquela situação. Uhum. E isso realmente afeta muito a gente. Assim como, claro, algumas demandas, alguns assuntos específicos nos afetam, mas é importante a gente buscar equilíbrio. Uma coisa que eu sempre comento, existe um mito de objetividade em qualquer área. Como psicólogo, parte-se do princípio de que eu tenho que ter uma certa objetividade no atendimento, e realmente é necessário, porque eu não posso emocionalmente me envolver tanto quanto a outra parte, porque daí eu deixo de ser um profissional e passo a estar absorvido pelo problema. Só que você ficar insensível é impossível, e eu acho que é contraproducente. Eu acho que a partir do momento que as pessoas se tornam insensíveis, que elas deixam de ter uma preocupação genuína com as pessoas com quem elas trabalham, elas deixam de fazer o trabalho delas também. Então sempre vai afetar. Eu acho que o que a gente precisa é desenvolver ferramentas, instrumental próprio, para usar o que te afeta de forma produtiva para o outro. Procurar um equilíbrio. Uhum. Agora, entrando no nosso assunto, né? Como você acha que o Covid colaborou para a depressão e até mesmo o ato do suicídio? Tem um conceito em psicologia que a gente chama de desamparo aprendido. Mania de professor, né? Dá aula em tudo. O que é o desamparo aprendido? Quando eu sou submetido a uma situação em que eu sou vítima de algum tipo de punição que eu não consigo relacionar com um comportamento específico, frequentemente eu desenvolvo essa situação de desamparo aprendido. E quando a gente pensa numa situação como foi a da pandemia, a gente percebe isso. Por quê? Porque do nada, da noite para o dia, todos nós estávamos sob uma ameaça muito grave. Todos nós corríamos um grave risco sem que nós tivéssemos algum controle sobre isso ou sem que nós tivéssemos uma ação que pudesse ter motivado isso. Isso nos deixa numa situação muito delicada do ponto de vista psicológico, isso nos deixa muito vulneráveis. Além disso, nós temos a própria ansiedade. O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Agora vamos inverter a entrevista. A ansiedade é um estado natural. A gente precisa do gatilho de ansiedade para se ajustar às demandas do meio. Se nós não tivéssemos esses gatilhos de ansiedade, nós não conseguiríamos lidar, por exemplo, com a necessidade de reagir ao risco, reagir ao perigo, de fugir ou de lutar. O gatilho de luta ou fuga é associado à ansiedade. Quando você pensa numa situação de ameaça presente, incontrolável e sem previsão de término, imagine o quanto isso impacta para você em termos de ansiedade. Claro que isso afeta muito, tanto o humor das pessoas quanto outros quadros, como até o autocontrole. E boa parte dos casos de suicídio são associados a rebaixamento do humor, assim como a própria ansiedade pode ser um gatilho importante. O principal, o motivo de ordem psicológica mais constante no que diz respeito ao suicídio é a depressão, seguido de transtorno bipolar, seguido de drogadição. Mas a ansiedade também está nesse rol. E é importante a gente imaginar, então, que as pessoas ficaram altamente vulneráveis. E é interessante a gente pensar também no como a nossa visão distorcida do que é a saúde mental, do que é o papel social, gera alguns problemas ainda maiores. Sim. Agora, aproveitando que você comentou sobre a diferença dos transtornos, qual que é a principal diferença, assim, da depressão e da ansiedade? O transtorno de humor, ele normalmente vai ser caracterizado por um rebaixamento do humor. De certa forma, dá pra gente dizer que a depressão, ela é um transtorno em que a pessoa perde a vontade. A vontade do quê? A vontade. Ela tem dificuldade para sair da cama, ela tem dificuldade para se cuidar. Os sintomas muitas vezes são muito ambivalentes, eles são muito variados. Por exemplo, uma pessoa pode ter completa perda de apetite, outra pode comer demais. Uma pessoa pode ter insônia, a outra pode ter hipersonia. Mas um nome bonito, né? Bom para gastar em festa, para impressionar os outros. A avolia, a falta de vontade, ela é muito frequente. A pessoa tem muita dificuldade para se mobilizar, para se motivar para qualquer coisa. E é importante destacar que tristeza faz parte da nossa vida. Tem dias que estaremos tristes. Agora, a depressão, ela vai envolver um quadro de rebaixamento de humor que se torna mais constante e altamente prejudicial na vida da pessoa.
O estado de ansiedade, ele te predispõe de uma forma muito intensa. Você está como que constantemente pronto para luta ou fuga. Você está o tempo todo pronto para reação. Tanto é que um dos transtornos ansiosos mais comuns, que eu acho que quase todo mundo conhece, é a síndrome do pânico, que é um transtorno de origem ansiosa. Assim como existe transtorno obsessivo compulsivo, assim como existem outros transtornos que também são vinculados à ansiedade, como a ansiedade generalizada. Existem vários quadros, mas a ansiedade geralmente ela te eleva o nível de energia, te deixa num ponto de desgaste muito intenso porque você está operando o tempo todo num nível muito alto. A depressão ela te puxa para baixo. Agora, quando a gente fala de transtorno de humor, a gente sempre lembra da depressão. Mas é importante a gente lembrar também que dentro dos transtornos de humor, a gente tem a oscilação, por exemplo, do transtorno bipolar. No transtorno bipolar, a pessoa vai alternar períodos em que ela está deprimida, que o humor está rebaixado, a vontade some, e períodos em que ela tem sentimentos de grandiosidade, que ela assume comportamentos de risco, que ela se expõe a situações por se sentir até invulnerável e, portanto, sem risco de algum problema em consequência disso. Pode se envolver com gastos excessivos, pode se envolver com abuso de substâncias. Então, são situações que demandam muita atenção. E mesmo quando a pessoa parece muito bem, se esse bem for bem demais, pode estar indicando uma condição também de humor que precisa de atenção. E quais seriam as dicas para o controle, né? Porque ultimamente a geração é muito ansiosa. O que eu diria para vocês é o seguinte: se você sente que você não está conseguindo controlar, procure ajuda, não tenha receio disso. Procurar ajuda é muito importante. Vou dar uns exemplos estatísticos só para vocês entenderem da importância da ajuda. Quem tem mais diagnóstico de depressão, homens ou mulheres? O que vocês acham? Acho que homens. Mulheres. O dobro de mulheres em comparação a homens. Quem comete suicídio com mais frequência? Homens. 4 vezes mais homens do que mulheres aproximadamente. Não é contraditório? Sim. Por outro lado, quando você pensa em drogadição ou alcoolismo, você vai perceber que os homens são frequentemente mais diagnosticados com quadros de drogadição ou alcoolismo. Isso faz pensar sobre algumas coisas que são interessantes em termos de sociedade, em termos de papéis, em termos de estereótipos. Vou inferir aqui, baseado em estudo nenhum, uma análise minha, subjetiva, perigosa, portanto, mas mesmo assim vou arriscar. O que acontece? Quando você pensa no modelo social que nós temos, os homens são ensinados a entenderem que eles não podem demandar ajuda, e isso é muito perigoso. Quando a gente vive numa sociedade que nos ensina que nós devemos ser autossuficientes, altamente capazes, que não podemos pedir ajuda, que isso é sinal de fraqueza, nós criamos sofrimento para as pessoas. E quando nós criamos sofrimento para as pessoas, elas em algum momento vão pagar um preço por isso. E aí vamos pensar no caso dos homens. Muitas vezes o uso de drogas ou o uso de álcool é uma forma de automedicação, frente a outros problemas como ansiedade, como depressão. Muitas vezes a pessoa não expõe o seu problema, não busca o suporte, mas ela está sofrendo em silêncio. E quando a gente pensa na situação do suicídio, a gente vai ter que lembrar de uma coisa muito importante. O comportamento suicida, ele começa com ideação suicida. Ele não é repentino. A pessoa, quando chega a um momento em que ela cometeu o suicídio, ela já passou por um longo período de sofrimento. Muitas vezes desapercebido, muitas vezes quieto, muitas vezes isolado. Depois da ideação suicida, a gente vai ter a tentativa de suicídio. E muitas vezes depois da tentativa, alguns conseguem consumar essa situação. Então o que você percebe? O suicídio em si já indica todo um período longo de sofrimento em que a pessoa não se sentiu à vontade para conseguir amparo, para conseguir suporte. E é importante, sim, a gente se sentir à vontade para falar sobre o nosso sofrimento. E isso, saliento principalmente, os meninos têm que aprender a fazer isso. Porque os indicadores de saúde brasileiros são horríveis para homens de forma geral, inclusive físicos. Os psicológicos ainda piores. Então a gente precisa mudar essa concepção. Outra coisa importante que eu acho que a gente tem que ter em mente eu não espero que um adolescente se sinta em condições de oferecer o suporte necessário para alguém que está em sofrimento. Não tem como ele resolver o problema. E aí até sugiro que vocês tomem cuidado para não tentar assumir esse tipo de responsabilidade. Mas oferecer o ouvido, oferecer a atenção, orientar, sugerir buscar ajuda é muito importante. Porque a pessoa se sente desamparada. E a pessoa muitas vezes quando está desamparada, ela não consegue lidar com essa situação e ela se sente inadequada, se sente culpada, se sente pouco importante e deixa de buscar essa ajuda. Por isso a gente tem que aprender a abrir o espaço. A gente falou da depressão e da ansiedade. Depressão e ansiedade são quadros clínicos, envolvem condições
constitucionais, condições pessoais. Mas o ambiente também é um ambiente que pode ser perigoso às vezes. E nós muitas vezes criamos ambientes inóspitos, pouco acolhedores, pouco saudáveis. E a gente tem um papel importante nisso. Agora, na questão que você colocou mesmo, controlar a ansiedade. É importante você ter uma vida equilibrada. É importante você não deixar que as coisas percam a medida. Por exemplo, vocês que são estudantes. Vocês são estudantes e vocês vivem num mundo muito tranquilo. O futuro está certo e garantido. Não há nenhum risco social. O mundo é acolhedor para todo mundo. Ou o mundo é perigoso, assustador e a gente não sabe o que vai acontecer. A ansiedade é parte natural da nossa vida, desse momento. Mas se a gente não aprender a dosar, não aprender a usar da análise cuidadosa dos eventos, buscar alternativas viáveis, saber buscar suporte, nós corremos riscos. Outras coisas importantes. E aí, arrisco dizer que nesse grupo que está aqui, muitos devem passar por isso. Hábitos saudáveis. Por exemplo, sono. Sono regular é importante? Trocar o dia pela noite é bom? É comum? Sim. Alimentação equilibrada é importante? Tomar cuidado com certas substâncias, por exemplo, cafeína. Em outros países não se consome cafeína na infância, né? No Brasil a gente dá café para as crianças desde que elas são pequenas. Tem criança que toma café na mamadeira. Então, cafeína, o excesso de chocolate, alguns refrigerantes. Atividade física é muito importante também, saber administrar isso. A atividade física é importante tanto pela condição física, inclusive pela liberação de endorfinas que ajudam você a relaxar, quanto também pela questão da manutenção mesmo da sua cabeça centrada, você ter um tempo para si, para pensar, isso é importante. Agora, estou começando a ter uma crise de ansiedade, estou em casa à noite e senti meu coração disparado. Tenho impressão, a sensação que as pessoas descrevem geralmente de uma crise de ansiedade muito intensa é a sensação de morte iminente. Então é muito assustador, nada assusta a gente mais do que isso. Uma coisa que pode ajudar é tentar fazer um controle respiratório. Como é esse controle respiratório? Você tem que respirar fundo, bem devagar, porque você tem que enganar seu corpo. Ele está demandando muito oxigênio, por isso você está hiperventilando. Se oferece numa proporção menor para ir desativando. Isso pode te ajudar. Mas lembrando, se você chegou ao ponto de ter uma crise, fale com seus pais, procure ajuda profissional, procure alguém que possa realmente te auxiliar. Tá? Não ache que você deve lidar sozinho com tudo. É para isso mesmo que existem profissionais na área, é para isso que existe muitas vezes o suporte de grupos que pode ajudar a gente a superar isso melhor. Sim, até porque como você citou, as pessoas têm muito essa ideia de tipo, se eu pedir ajuda, eu vou estar sendo fraco. Eu me viro sozinho, eu consigo, e isso acaba levando ao pior caminho muitas das vezes. Também existe muita ideia de que psicólogo é coisa de louco. Já ouvi muito isso. E pelo contrário, eu acho que é algo muito importante, né? As pessoas precisam recorrer a essa ajuda. E eu acho que vai além também de só ouvir. Você tem que compreender, né? Porque eu, às vezes, acabo ficando com medo de, vou me dispor ali pra ajudar. Mas dependendo do que eu falo, acaba piorando, né, ainda a situação. Por isso é importante você não tentar resolver o problema. Você tem que mostrar o interesse. Você tem que mostrar aquela compreensão no sentido do acolhimento. Compreender o fenômeno é muito mais difícil. Isso exige maturidade, exige formação muitas vezes. Agora, acolher e dizer para a pessoa, por exemplo, procurar ajuda, mostrar que você tem interesse. E esse é um ponto que a gente subestima às vezes. A gente não percebe como, muitas vezes, só ter acolhido, só ter mostrado interesse, causa muito impacto na vida das pessoas. Porque a pessoa acaba tendo aquela visão, né, de tipo, eu não importo pra ninguém, ninguém liga pra mim. Então, às vezes, só o fato de você ouvir já muda bastante coisa. Sim. E o diagnóstico, assim, na parte mais técnica, clínica, como que acontece? É um transtorno? Assim? Então, quando a gente fala de depressão ou ansiedade, a gente tem transtornos associados. Ansiedade, na verdade, existem quadros distintos. Existem transtornos de natureza ansiosa, assim como a depressão faz parte dos transtornos de humor. E para isso existe um critério clínico que é baseado no Manual de Diagnóstico em Saúde Mental, que é emitido pela APA, que é a Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Ele é usado de forma generalizada dentro da saúde mental. Nós estamos atualmente com a 5ª edição do manual, ele é o DSM-5, e lá existem os critérios estabelecidos para se diagnosticar. E por que é importante ter critério? Se você pegar o DSM e começar a ler, você vai ficar assustado. Porque para todo transtorno que estiver lá,
Você fala, não, mas eu faço isso. Ah, mas eu tenho isso. Mas eu já senti isso. Porque é natural. O que torna uma situação um transtorno é a intensidade e o prejuízo que ela traz para a sua vida afetiva, para a sua vida funcional, para a sua vida social. Por isso, tem que ter critério muito bem definido. E isso tem que ser feito por profissionais da área de saúde. O diagnóstico, ele vai ser dado, em geral, por um médico psiquiatra. E o tratamento dessas situações, muitas vezes, demanda tanto a intervenção médica quanto psicológica. O que os estudos indicam? Geralmente, a conciliação de tratamento médico com tratamento psicológico tende a ser mais efetiva. Por quê? Quando você tem um quadro como depressão, você tem um desequilíbrio neuroquímico. Você não está funcionando fisiologicamente da forma ideal. Quando você é medicado, você pode obter o equilíbrio. Mas os padrões comportamentais, e agora vou usar uma outra palavra bonita, boa para gastar em festa, as cognições, que são aquelas elaborações mentais que eu faço a respeito dos eventos, que são as criações, as explicações que eu crio, que eu elaboro para explicar o mundo ao meu redor, às vezes elas ficam distorcidas pelo viés prévio. E essa aprendizagem não desaparece. E muitas vezes, mesmo quando a pessoa está medicada, ela continua assumindo comportamentos que podem prejudicá-la. Por isso, muitas vezes, a terapia conciliada ela mostra muito bons resultados. E uma coisa que eu sempre comento assim, mais importante do que a realidade objetiva é a minha percepção da realidade para mim. Quando eu crio a minha cognição, quando eu crio o meu entendimento do mundo, eu filtro o mundo pelos meus olhos. E se eu não revejo essas cognições que são disfuncionais, que trazem prejuízo para mim, eu continuo me prejudicando indefinidamente, porque eu não vejo saída, eu não vejo alternativa. As pessoas de fora veem muito claramente meu comportamento. Mas eu que estou me comportando não vejo. É como se eu tivesse uma manchinha aqui na testa, você estaria enxergando. Eu não. A proximidade com o problema, o envolvimento subjetivo, dificulta muito esse processo. Sim. Você acha que o ambiente que a pessoa cresceu influencia? Bastante sim. O que acontece? Lembra que eu tinha mencionado o desamparo aprendido? Muitas vezes alguns ambientes, especialmente alguns ambientes domésticos, eles podem ser ambientes com um teor muito punitivo, muito aversivo. E isso impacta muito nos níveis de humor da pessoa. Quando a gente fala de depressão em especial, a gente vê muito claramente que o tal do desamparo aprendido, né? A pessoa que foi submetida a situações muito extremas, frequentemente apresenta isso. Com relação à ansiedade, os gatilhos ambientais são muito importantes, porque a ansiedade, como eu falei para vocês, é um mecanismo necessário. Tem prova daqui a pouco, você está sabendo? Acionei o gatilho. Eu tenho que me preparar para essa ação. Encontrei um cachorro bravo. Eu tenho que me preparar para essa ação. E a gente está o tempo todo lidando com leões por aí. A gente está o tempo todo lidando com situações intensas. Então, um ambiente também muito instável, muito de risco constante, também gera uma reação natural de ansiedade constante. Sim, com certeza. E a escola acaba também influenciando nisso? A escola é um ambiente que é sempre muito difícil de administrar. A gente tem consciência do papel que nós temos, nós sabemos a importância que nós temos, mas às vezes a gente sofre um pouquinho no sentido de poder oferecer o que é necessário. O que acontece? A escola, e é como eu falei para vocês, em especial vocês aqui, vocês estão no primeiro ano. Vocês têm mais 2 anos pela frente. E já tem gente perguntando o que vocês vão fazer depois do ensino médio. E já estão querendo que vocês façam as escolhas para o resto da vida de vocês. E aí vocês fazem várias matérias. E aí, de repente, tem um monte de avaliações. Isso, naturalmente, impacta nos seus níveis de ansiedade. Outra coisa importante, que na escola a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes. Eu falo isso agora até como meia-culpa. Eu sou professor há 30 anos, né? Então, já fiz muito isso na minha vida. E eu percebo isso, inclusive, hoje. Nós nem sempre criamos a condição de sucesso adequada para vocês. Então, nem sempre nós conseguimos elevar a autoestima de vocês, nem sempre nós conseguimos consolidar em vocês uma visão pessoal. E tem um conceito na psicologia cognitivo-comportamental que é de crença de autoeficácia, que é assim, o quanto eu me sinto capaz, nem sempre a gente consegue modelar isso. E isso afeta, às vezes, sua autoimagem, afeta a sua autoestima. Então, impacta sim. Por outro lado, a escola é um ambiente onde vocês têm que se sentir acolhidos, onde há adultos que tem que inspirar confiança e tem que ter condições de encaminhar vocês para o melhor atendimento das demandas. Então, a escola é um ambiente contraditório, gera esse risco, gera as condições ambientais que podem impactar negativamente, mas também é um ambiente onde a gente pode, de repente, atender melhor vocês, desde que a gente consiga criar um vínculo de confiança, um ambiente acolhedor. E
a pessoa que ela está, vamos dizer, sofrendo de depressão, de ansiedade, tem alguns sinais específicos? A pessoa deprimida, você vai perceber normalmente de forma mais clara o rebaixamento de humor, a percepção de tristeza, de melancolia, isso é muito comum. Assim como você vai perceber essa dificuldade dela de se mostrar aderente às coisas, de se mostrar motivada para as coisas. A ansiedade, em geral, os sintomas que você vai perceber, normalmente vão ser traduzidos em extrema agitação, a pessoa também pode ficar esquiva, as coisas podem ocorrer juntas, você pode ter uma pessoa que está ao mesmo tempo com o humor rebaixado e com um quadro de ansiedade se estabelecendo, isso é bastante frequente. Então, existem pistas sim. Geralmente, a ansiedade, você vai perceber mais agitação, mais dificuldade de concentração em função da dispersão, mais agitação psicomotora, eventualmente aquelas alterações físicas, como a hiperventilação, como a sensação de pânico mesmo, de medo muito intenso. E enquanto a depressão, você vai perceber a pessoa cada vez mais isolada também, cada vez mais retraída. Então, é importante estar atento a isso. E isso é o ponto que eu acho que é interessante que a gente fala de Setembro Amarelo. Geralmente, quando a pessoa chega ao momento em que ela consuma o ato de suicídio, ela já deu muitas pistas que podem ter passado desapercebidas. E, normalmente, tem uma fala que é da própria campanha Setembro Amarelo que eu acho que é muito válida. Sabe quando seu amigo está sendo mais chato, mais difícil de aguentar? Muitas vezes é quando ele mais precisa de você. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse exercício de lidar com isso, né? De lidar com essas demandas das pessoas e de controlar a nossa própria aversão por aquilo, porque é cansativo para a gente também e a gente acaba, às vezes, desistindo. Mas não podemos esquecer da importância que nós temos para as pessoas. Assim como nós devemos lembrar que nós temos importância no sentido de que elas também podem nos atender, que elas não vão se sentir incomodadas quando nós buscarmos ajuda. E essa questão aí que você colocou sobre esse amigo, muitas vezes a gente acaba afastando quando a gente poderia tentar entender por que ele está desse jeito, porque às vezes eles usam aquilo para justamente atrair a nossa atenção. Sim. Você sabe que aqui você colocou uma coisa interessante, eu acho que sempre conta muito. As pessoas sempre falam, fulano não quer morrer, fulano só quer chamar a atenção. Gente do céu, a pessoa está num nível de sofrimento tão intenso que ela precisa chamar a atenção. E para chamar a atenção, ela está disposta a correr risco de vida. A situação mais extrema que nós podemos ter é a morte. Nós mobilizamos todos os nossos esforços para evitar a morte em condições naturais e proliferar a vida e perpetuar a vida por meio dos nossos filhos. Essa é a tendência biológica mais inata que existe. Quando uma pessoa está tão comprometida a ponto de assumir um risco de morrer para chamar a atenção, significa que chamar a atenção não é frescura, não é mimimi, é algo muito sério. E ela está em sofrimento muito intenso. E se ela fez para chamar atenção, nós temos que dar atenção. Não a atenção errada, não nos tornarmos facilitadores, buscar o apoio, buscar o suporte, inclusive profissional para isso. Mas chamar a atenção é uma das coisas mais importantes que temos. E todos nós demandamos atenção. Nós somos seres sociais, nós vivemos uma realidade em que a atenção é fundamental até para a consolidação da nossa própria imagem, para a nossa identidade. Então, sim, precisamos ficar atentos com as pessoas que querem chamar atenção. Estão querendo chamar atenção de forma inadequada? É o momento de nos preocuparmos, é o momento de aconselharmos, de orientarmos e lembrar. Acolhimento é importante. Resolver o problema nem sempre é possível para a gente, mas acolher nós podemos, né? Você se coloca ali para ajudar mesmo e para ouvir. Não, você não vai conseguir mudar ela, né? Ela vai ter que procurar essa ajuda especializada. E eu acho que o pior de alguns casos da depressão, às vezes não é nem essa chamar atenção, é a pessoa que não sente nada, né? Porque pelo pouco que eu pesquisei, a depressão não é só sentir tristeza, é não sentir nada, né? Vontade de estar fazendo nada. Então, tem duas palavrinhas que, como eu falei, que são bonitas, boas para gastar em festa, que traduzem bem. Uma é a avolia, a falta de vontade. Outra é a anedonia, a falta de prazer. As pessoas com um quadro de depressão mais graves, elas frequentemente vão apresentar esse perfil de anedonia e avolia. Não querem nada e não sentem prazer, não sentem satisfação em nada. E quando você não tem nem vontade nem satisfação, você trava, você congela, você se deixa abater cada vez mais. E é uma situação que chama atenção, mas a gente não pode tratar isso sem levar em conta que esse sofrimento é real, é muito intenso. O que acontece muitas vezes?
Os transtornos de ordem mental muitas vezes são subestimados. Na verdade, tem coisas, às vezes os transtornos de ordem física são subestimados. Sábado eu ouvi uma história que me chamou muita atenção. Uma pessoa estava comentando comigo que um conhecido, ele perdeu 3 dedos num acidente de trabalho e ele estava passando pela perícia, e quando o perito perguntou para ele se estava tudo bem, ele falou que ainda sentia dor. E a resposta do perito foi: não, infelizmente dor é uma coisa que só você sente, ninguém vê, por isso vai voltar ao trabalho. E me chamou a atenção essa fala. Eu até entendo que o perito é pressionado até pelo próprio trabalho dele para dar a ordem de retorno ao trabalho. Isso a gente sabe que há uma dinâmica social. Mas a falta de empatia de alguém com o sofrimento alheio, e a gente está falando de alguém que perdeu 3 dedos, que fisicamente era visível, e ele não conseguiu ter empatia pela dor física dele. Quando a gente fala da dor psicológica, da dor mental, frequentemente as pessoas veem e subestimam aquilo. E uma coisa que eu acho muito perigosa no que diz respeito à dor que a pessoa sente no sentido psicológico é quando a gente subestima ou vem com aquelas receitinhas prontas. Por exemplo, uma frase de palestrante motivacional que me irrita um pouco. Eu lembro de um palestrante, não vou citar o nome aqui por motivos óbvios, né? Mas ele fala assim: lidar com a depressão é fácil. É só parar de viver no passado. Lidar com a ansiedade é fácil. É só parar de viver no futuro. Não, gente, não é. Se fosse tão simples, se uma regrinha simples dessa resolvesse o problema, ninguém teria o problema. Isso é subestimar a dor alheia. Isso é mostrar pouca abertura. Isso é fazer a pessoa que está em sofrimento, que já se sente muitas vezes pouco importante, pouco relevante, se sentir ainda pior. A gente não pode fazer isso. Ela acaba se culpando, né? Uhum. E a culpa inadequada é uma das características mais básicas da depressão também. A pessoa que está deprimida, ela se culpa por tudo. Inclusive por estar mal. Porque ela aprendeu socialmente isso também, e a condição física dela leva a isso. Leva a essa sensação de falta de energia e falta de vontade. E acaba também acontecendo muitos gatilhos, né? Para desencadear uma ansiedade, alguma coisa. Qual que você acha que é os principais gatilhos atualmente? Eu acho difícil generalizar muito, porque vai depender muito de cada pessoa. Sim. Mas aquilo que a gente estava falando, pegando assim aqueles grupos bastante específicos. Quando a gente pensa, por exemplo, em jovens, e aí a gente tem que lembrar que o suicídio é uma causa muito relevante de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. A gente percebe que certas situações são potencialmente assustadoras. É como eu falei, a gente vive num mundo muito instável, em mudança muito constante, muita pressão. Isso serve como um gatilho bastante relevante. É muito difícil a gente lidar com toda essa pressão sem sentir algum tipo de impacto, né? Outras questões importantes. Vocês estão num momento de vida de muitas mudanças. Vocês se distanciaram da infância e começaram a desenvolver todo um contexto novo de interações sociais, de autoimagem, de autoafirmação. Vocês estão lidando com o desconhecido. E lidar com o desconhecido é o gatilho mais básico da ansiedade. Sempre que nós estamos lidando com o desconhecido, nós estamos num estado de prontidão ansiosa. Nós estamos prontos para buscar o comportamento necessário. Então, é uma coisa que também faz parte. E aí, o que eu acho que é bastante importante a gente ter em mente. Certos assuntos são tabus. As pessoas às vezes se sentem sozinhas e não falam sobre o que elas estão passando, porque elas acham que vão ser julgadas, acham que vão ser avaliadas. Alguém já disse em algum momento que aquilo não deveria ser compartilhado e elas vão se fechando nisso. E às vezes, falar, compartilhar, identificar as estratégias que os demais usam podem ajudar a gente. A própria temática do Setembro Amarelo. Algumas pessoas alegam, é um tabu bastante constante, que falar sobre o assunto é perigoso, porque pode estimular as pessoas. Não falar sobre o assunto faz as pessoas que estão passando por esse sofrimento se sentirem sozinhas. E a gente às vezes precisa compartilhar para saber que dá para reduzir, que existem meios de lidar, que mais pessoas vivenciam isso e que as pessoas também desenvolvem suas próprias estratégias para isso. E é bom principalmente para apresentar esses meios de, tipo, existe ajuda, tem como sair disso. Uhum. E uma última pergunta pra gente finalizar. O uso de álcool, drogas, substâncias, como que ele impacta uma pessoa que sofre disso? Então, acaba piorando? o uso de álcool e drogas, ele pode ser
por um lado, um mascarador de transtornos ansiosos ou transtornos depressivos. A pessoa que não busca suporte médico usa essas substâncias como uma tentativa de aliviar o próprio sofrimento. E você também pode ter a depressão, a ansiedade ou até outros transtornos mais graves associados ao uso de substâncias. Por exemplo, alguns transtornos de ordem mental decorrem do abuso de substâncias. Então, há duas possibilidades. Por um lado, eles podem ser usados como uma tentativa de atenuar o problema que já existe. Por outro lado, ele pode causar também. E se vocês pensarem, o abuso de substâncias é a terceira maior causa de suicídio, porque ele impacta muito fortemente sobre a saúde mental. Sim. As pessoas meio que usam isso para tentar mascarar e no final não tem outra opção. Sim. Então, foi isso. Agradecemos muito. Eu que agradeço o convite. Sua disponibilidade. Pedimos perdão também pelo Sem problema. Mas muito importante pra gente aprender um pouco mais sobre isso, né? Pra saber lidar. E como você mesmo disse, é sim importante tratar desse assunto e mostrar que tem saída. Certo. Agradeço o convite e parabenizo pela organização, tá bom? Tá?